Eu sou Edgar Lira, sou o atual diretor do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro. E queria dizer para vocês que essa aula que o Cristiano vai dar hoje, e que, na verdade, abre para mais um curso de pensamento oriental, filosofia oriental em diálogo com o Ocidente, ela se insere dentro de uma política de diálogo com a sociedade do Departamento de Filosofia. A gente está Hoje o departamento é um departamento muito poroso, né? A gente tem tido interesse em estabelecer todo tipo de diálogos. E essa conversa com o Oriente, né? Com a China em particular, que é a especialidade do Cristiano, eu diria que é um dos temas mais importantes, quer dizer, tanto pela ancestralidade, pela tradição, pela importância, né? Pela singularidade do pensamento chinês, como pelo lugar que a China ocupa hoje na cena internacional. O Departamento de Filosofia hoje tem um cardápio grande, enfim, de cursos, e a gente está sempre procurando outros, mas a viabilização desses cursos depende, de um lado, do interesse das pessoas e, do outro lado, da gente poder contar, quer dizer, com docentes que realmente garantam a qualidade da conversa, né, do tipo de, enfim, de debate que vai se estabelecer. O Cristiano é uma dessas pessoas. Hoje faz, enfim, dentre outras muitas coisas, né? Tem uma bolsa de pós-doutorado, né, no departamento de filosofia. É uma pessoa que esteve na China, que conhece tanto quanto é possível conhecer bem o mandarim, né, nas suas é, é, formas variadas, enfim. E eu diria que é uma pessoa que tem conhecimentos filosóficos ocidentais e avizinhados também na área de linguística, bastante robustos. Então, se configura como uma pessoa talhada, né, para poder coordenar, né, uma conversa com pé e cabeça, né, sobre o lugar que a China hoje ocupa dentro do planeta, dos desafios planetários e enfim, inclusive para o bem e para o mal, né? Eu não vou me alongar mais, porque eu acho que a roda de conversa tem que ser tocada por ele. Eu vou ficar aqui em off, eventualmente fazendo um ou outro comentário, quer dizer, a partir da minha própria experiência de filosofia ocidental, né? E vamos ver se nós todos conseguimos conversar via chat, e fazer dessa noite, né? Dessa hora que vem pela frente, uma hora, enfim, que a gente possa dizer que valeu a pena, né? Que acrescentou, que agregou, que nos transformou, enfim, em alguma medida. Cristiano, então, bola contigo, e eu fico aqui, enfim, atento aí às tuas colocações para eventualmente fazer um ou outro contraponto. É, muito obrigado, Edgar. Obrigado pela apresentação aí. Parabéns a todas que estão aí pelo dia de hoje. Não vou as palavras do Edgar, as minhas, e todos também. Eu queria, nós estamos propondo a segunda turma, né, desse curso. No final do ano passado, foi um curso que teve muito sucesso, ele até lotou e tudo, nem coube todo mundo. É, e e é, foi muito interessante, porque foi o primeiro curso nesse formato, não só assim, virtual, mas também em relação à carga horária, entendeu? Que eu fui montando, eu já tinha dado cursos mais curtos e alguns outros cursos mais específicos. Isso é um curso bastante amplo, ele é super assim ousado de certa forma, e é muito perigoso ter muito cuidado para não se perder, né? Então eu queria falar só um pouquinho aqui da minha história, só uma apresentação rápida, tá? Eu inicialmente fiz a minha primeira graduação
em economia lá há bastante um tempinho atrás. Trabalhei nessa área durante uns 10 anos e depois, por um momento de vida muito particular, eu acabei voltando à academia para, através da linguagem, né, dos estudos da linguagem, na letras da PUC, Departamento de Letras da PUC, onde eu fiz mestrado e doutorado, trazendo esse contato com a China. Quer dizer, o meu conhecimento de mandarim, que já estudei muitos anos, né, morei na China, onde também estudei lá meio ano. Poderia ser melhor, eu acho que poderia ser melhor, sempre pode ser melhor, né? Eu acho que mas eu acho que já me qualifica, né, assim, para trazer um conhecimento de primeira mão, né, direto dos textos, direto dos sites, né, que é o que vai aparecer nesse curso que a gente está propondo, tá? Que começaria na semana que vem. Então, os estudos sobre a China no Brasil, eles estão muito, de certa forma, ainda são muito incipientes, né? E eles estão tentando se colocar. Isso não é só uma característica brasileira, né? Então, a própria dificuldade de se situar exatamente aonde que ficariam esses estudos sobre a China, né? Algumas universidades colocam departamento de letras, por se tratar de estudos focados na língua chinesa, tá? Nos textos em chinês, mas para o aprendizado chinês. Outros pensam em se colocar no departamento de filosofia, e aí tem uma eterna questão que está bem no foco aqui do curso, que é se há uma filosofia chinesa, o que seria essa filosofia chinesa, como caracterizar uma filosofia chinesa, tá? Perante a nossa herança grega, digamos assim, né? Aqui. Então, eu fico muito feliz de ter essa acolhida no Departamento de Filosofia da PUC, essa abertura, né? E eu fui, aos poucos, meio que transladando o Departamento de Letras para o Departamento de Filosofia, porém sempre trazendo uma discussão linguística, uma discussão linguística sobre os textos originais, tá? Mas com esse toque de filosofia, não também com uma base que a gente pode chamar de uma filosofia comparativa. Eu estou vendo aqui que o professor Danilo, acabou de entrar aqui e normalmente ele que até abre aqui a nossa conversa. Talvez, Danilo, você queira fazer também o Edgar fez uma breve apresentaçãozinha e eu estava começando a falar um pouco de mim. Você quer falar agora, Danilo? Posso falar sim. Desculpem, eu estava com o link errado, houve alguma dificuldade aí com o link, finalmente eu consegui localizar. O que eu queria dizer é muito simples, e é dizer, em primeiro lugar, que eu fico muito feliz de ver a retomada dessa segunda edição do curso de Pensamento Oriental, né, sobre esse diálogo entre as tradições orientais, principalmente no caso da China, e as tradições europeias de filosofia, ou de origem europeia de filosofia, né? E isso é parte de um projeto do Departamento de Filosofia de ampliação da nossa discussão para além do âmbito da filosofia mais tradicional, né? Para além do âmbito das filosofias de origem europeia e das quais nós somos herdeiros de alguma maneira. Então, a importância do pensamento oriental, e especificamente aí do pensamento chinês, né? Oriental é uma caracterização muito vaga do pensamento chinês, especificamente, que é a especialidade do Cristiano, ela funciona nesse sentido de nos abrir outras perspectivas, de nos trazer outras possibilidades. Eu acho que o Cristiano é
presença dele, né, nos nossos cursos, é uma felicidade muito grande, porque é difícil nós contarmos com pessoas que tenham a formação que o Cristiano tem, né, que é a formação em língua e literatura chinesa. O Cristiano é um excelente conhecedor do mandarim, né, e isso permite a ele o que é fundamental em casos como desses cursos, que é exatamente o acesso aos textos, o acesso aos originais diretamente. Isso faz uma diferença enorme, né, quando a gente trata da filosofia, do pensamento dessas que se encontram nessas obras que foram escritas numa língua tão distante da nossa quanto o chinês antigo, o chinês clássico, o mandarim, etc. Então, contar com o Cristiano é realmente muito importante, porque ele traz essa formação sem a qual um curso desse tipo não pode ser dado de forma mais séria, de forma mais aprofundada. Então, nós temos essa grande vantagem, né? Poder contar com ele no nosso corpo docente aqui e nessa segunda edição aí do curso. E eu acho que para nós, na filosofia, no curso de filosofia, no departamento de filosofia, é muito interessante essa abertura, é muito interessante essa nova visão, né, que vai sendo introduzida aos poucos, na medida do possível, na medida que a gente pode contar com pessoas como o Cristiano, que são pessoas especializadas, gabaritadas para dar esse tipo de curso, e vai diversificando o nosso currículo. Nós estamos passando por uma reforma curricular que pensa exatamente ampliar o âmbito da filosofia para essas outras áreas, outras culturas, outros pensamentos que não da filosofia tradicional. Para mim, esse curso, essa discussão, eu venho acompanhando a trajetória do Cristiano há bastante tempo. Eu fui seu professor na pós-graduação, depois eu fui membro da banca examinadora da tese de doutorado do Cristiano, que faz uma aproximação muito interessante entre o Tao e o Logos, né? E esse estudo comparativo abre muitos horizontes e permite uma discussão muito interessante, muito aprofundada nesse sentido, em que se marcam as diferenças, as semelhanças, as possibilidades de aproximação, ao mesmo tempo as diferenças radicais que ocorrem aí. Depois estive em várias conferências com o Cristiano, é uma pessoa que tem um trabalho de pesquisa realmente muito importante nesse sentido. Para mim é particularmente interessante esse curso e essa temática, porque eu tenho feito já há alguns anos uma pesquisa na linha do ceticismo, principalmente do ceticismo pirrônico. E o ceticismo é aproximado com frequência do Dao. Eu vou dar a vocês só uma referência, que é um filósofo francês da segunda metade do século XX, que é o Maurice Conche. Maurice Conche é uma figura muito interessante, historiador da filosofia, um erudito, né? E o Conche tem um livro sobre Pirro, não, iniciador daquilo que veio mais tarde a ser chamado ceticismo pirrônico, e o Conche aproxima Pirro do Tao, exatamente isso, né? E ele tem também um texto de comentário sobre o Tao Te Ching. Então, eu acho que é muito interessante que se possa explorar essas conexões, e o Conche é uma referência, a meu ver, útil para quem quiser seguir uma das linhas possíveis de aproximação, que seria, por exemplo, a linha em que eu estaria mais diretamente interessado, devido a esse meu trabalho aí sobre o ceticismo antigo, especificamente sobre o ceticismo pirrônico. Então, há essa referência, esse autor que tem trabalhado nessa perspectiva. Então, isso é muito interessante no momento em que nós estamos fazendo esse tipo de estudo, levando adiante esse tipo de estudo, abrindo esse caminho aí. Então, Cristiano, era isso que eu gostaria de falar preliminarmente, e desculpe aí essa interrupção, você estava se apresentando, eu devolvo a palavra a você para que você possa continuar. Ótimo, obrigado aí. Eu acho que vamos continuar aqui, né? A gente já teve uma aula aberta no ano passado e eu vou tentando aprimorar e trazer um pouquinho para vocês. É um pouco um certo convite, né? Primeiro, só vocês... Foi passado aqui no chat, só para vocês saberem que essa aula está sendo gravada. Ela vai ficar depois disponível, né, na rede social da PUC. E que eventuais perguntas vocês podem escrever no chat, que a gente vê
tendo tempo no final, a gente conversa um pouco, tá? A ideia aqui é tentar trazer um pouco um convite, né? Um convite para o curso, né? Claro, as pessoas que estão inscritas aqui têm algum tipo de interesse, passaram de alguma maneira algum interesse sobre o Oriente, sobre China, conhecimentos maiores ou menores, envolvimentos maiores ou menores, cada um tem seu projeto, entendeu? Então, eu vou tentar dar uma pincelada, tá? Mais ou menos o caminho que vocês podem esperar desse curso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que está norteando o curso, sobre o que eu posso trazer aqui como caracterizar sobre China, chinês e Oriente, entendeu? O porquê da relevância, né, desse tema, entendeu? Talvez cada um vai ter o seu porquê, mas eu vou trazer outras que talvez vocês possam não ter pensado, para instigar mais o interesse, claro, né? E no final, um pouquinho, algumas perguntas e uma pincelada muito rápida sobre o método. Eu não quero encher demais de informação também, né, para não ficar cansativo, tá? Então, eu vou sempre vou sempre conversando um pouco, tentando ter assim, um diálogo um pouco informal, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou botar aqui para vocês. Vocês estão vendo na tela? Estão vendo, Edgar? Sim. Tá? Então, Sim, tá bem. quando eu propus o curso pela primeira vez, a minha ideia era explorar ele, de certa forma, em 3 dimensões. Tá? Então, entre o Ocidente e o Oriente, tá? Que mais ou menos fica meio óbvio, né? Quer dizer, mas onde mora aí grandes perigos, né? Grandes perigos da gente colocar assim dentro de uma palavra, de um filosofema, criar assim um conceito Oriente ou Ocidente fechado que vai desgastar e eliminar todas as diferenças. Então, absolutamente não é o projeto. O projeto é ressaltar as diferenças dentro do Ocidente e do Oriente, mas trazer aí certos padrões, tá? Certas aproximações. A gente precisa de trabalhar com certas aproximações. Então, você tem essas... a gente vai trazendo a nossa experiência, entendeu? E confrontando, então, com uma apresentação sobre o que é a tradição e a experiência chinesa. Tá? E aí eu vou falar aqui rapidamente, em seguida, um pouquinho o que seria essa experiência chinesa. Entre a sinologia e a filosofia, é a oportunidade de sinologia, que é o estudo sobre a China, né, dizer um pouco para nós o que é fazer filosofia, tá? Repensar um pouco o que seria, o que poderia ser fazer filosofia, né? Essa ideia de filosofia como prática, de filosofia que não se fecha numa procura de uma verdade única, está ligado, de certa forma, um pouco com o que o Daniel falou sobre ceticismo, que a gente pode explorar no Oriente, particularmente na China, de várias maneiras. Então, e aí tem essa grande pergunta, né? Se há uma filosofia chinesa, né? E isso é um debate que é importante, que continua, que não para, quer dizer, dentro das universidades do mundo inteiro, e não é no Brasil só, né? Você vê lugares em que o estudo sobre a China a sinologia está muito avançada, como nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, aonde localizar isso, né? Então, os departamentos de filosofia, às vezes, não são abertos a chamar os pensamentos chineses caracterizados como filosofia. Tá? A gente vai explorar um pouquinho isso e pensar um pouco o que quer dizer essa palavra, entendeu? E aí talvez pensar um pouquinho também o que pode dizer para a nossa vida, entendeu? Porque a filosofia
também é uma prática uma terapia, de certa forma. Acho que foi Wittgenstein que trouxe um pouco isso, sobre de filosofia como uma terapia para a nossa vida, para ajudar o nosso viver. Entendeu? Então, eu sei que tem gente que procura no Oriente, entendeu? Diante de certas frustrações, às vezes, ou de experiências aqui no Ocidente, e a gente pode desenvolver um pouquinho o que talvez a gente possa encontrar no Oriente. É claro que cada procura é uma procura muito pessoal, né? Mas diante da montanha de informações que existe, principalmente na internet, hoje em dia, né? Eu vou tentando separar um pouquinho o joio do trigo, sempre procurando respeitar que existem outros pontos de vista que atendem a diferentes propósitos, entendeu? Mas procurando trazer um rigor, né? E aí daí o Danilo falou sobre os textos originais, né? Os textos que vão ser trabalhados no curso são sempre textos bilíngues, né? A gente não vai ler ou fazer uma análise sintática ou nada dos textos, mas vão sempre identificar certos caracteres que vão surgir, certas estruturas e caracteres que vão surgindo nesses textos e que vão dando um pouco de gosto. Porque se a gente falar sobre pensamento chinês, sobre filosofia chinesa, e ficar falando sobre verdade, sobre o eterno, sobre o céu, sobre a ilusão, esses conceitos que são tão carregados, né, na nossa experiência, a gente acaba fugindo muito da China. É importante a gente carregar esse vocabuláriozinho, né? E, finalmente, entre o passado e o presente. E aí eu estou falando especificamente entre o passado e o presente da China. Entendeu? A China, essa quimera, né? Difícil de entender, que assusta muitas pessoas, né? Que existe uma atmosfera de conflito muito grande, né? Propalada por diversos interesses, entendeu? Então, aquele conflito entre civilizações acaba se construindo muito hoje em dia, que era uma coisa que veio lá de trás, trazido pelo Samuel Huntington, né, que trazendo muito sobre essa civilização ocidental, muito em contraste com a civilização muçulmana. Tá? Hoje em dia se fala muito sobre essa civilização ocidental e a civilização oriental, entendeu? O que vai dar isso? E entender a China é impossível, eu acredito, entender um pouco mais sobre a China sem cair nas obviedades e nos clichês, sem entender o seu passado. Então, o presente e o passado são esses três, digamos, eixos. Tá? Então, para trazer um pouquinho aqui sobre apresentar assim, brevemente a China, um pouquinho que vocês acho que vão poder ver no curso. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui. Sim. Tá. Então, antes de tudo, a China é um espaço, né? um espaço físico, geográfico e populacional. Tá? Então, a gente vai discutir muito, né, como essa civilização se desenvolve, né, sob a imensa influência desses dois rios, principalmente o Rio Amarelo, tá? O Huanghe. Tá? E aqui é onde está o berço da civilização chinesa na época, no Neolítico, e aí na época do Bronze e depois na época do Ferro, que depois vai, então, se expandindo. Tá? As características geográficas da China são muito importantes, e a importância da China no contexto mundial, ela já data de muito tempo, né? Então,
é só pensar que se estimava, quer dizer, em termos de área, né, a China se aproxima do Brasil, na verdade, ela vem logo depois do Brasil, em termos de área, tá? Então, desses 5 grandes países do mundo, em termos de extensão, tá? Mas com uma topografia, com uma vegetação, com um clima totalmente diferente. Tá? Então, a gente vai pensar um pouquinho como é que isso influenciando o desenvolvimento da história chinesa. Tá? Agora, hoje, algumas fontes estimam que no ano 1, né, no começo da era cristã, ou seja, a China teria por volta de 65 milhões de habitantes. Isso aqui era 30% da população mundial. Tá? Hoje, estima-se que a China tem mais ou menos 18% da população mundial. Tá? Então, a natalidade da China, que é uma das mais baixas, mas é para destacar um pouco a importância da China há muito tempo. Né? Então, e a gente vai ver por que desse relativo isolamento, o que é realmente isolamento, que tipo de influências, a China como um império, uma história que fascinou tantos os visitantes, né, desde relatos lá de Marco Polo e companhia, né, e por que no século XIX e no começo do século XX ela sofreu aquele chamado século das humilhações, né, em que ela foi realmente totalmente colocada de joelho pelas potências imperialistas ocidentais e pelo Japão. Né? E o que isso influencia na história e que influencia na China hoje. Tá? A gente vai falar com um tempo bastante bom no curso e com profundidade, que eu chamo tradicionalmente, num período formativo da dinastia Zhou, tá? Que ali onde teriam vivido, né? Quer dizer, então você tem personagens historicamente como Confúcio, que historicamente existiram, outros como Lao Tse, que muito provavelmente não é uma personalidade histórica, tá? Aí você também tem outros menos conhecidos como Han Feizi, Mo Tse e Gong Sonlong. Vamos saber um pouquinho o que são essas outras escolas, tá? Essas 5 escolas, tá? Confucionismo, legalismo, moísmo, escola dos nomes e taoísmo, juntava-se a uma outra escola, as tais 6 escolas. Essa outra escola, Yanguismo, que é uma escola bem pouco assim relevante na minha leitura, eu substituí pelo budismo, tá? Que é extremamente relevante para que entrou na China muito depois, foi trazido, né, e nativizado pela China, né, a partir do século I depois de Cristo, né? E todo o budismo que se vê no norte da Ásia, né, ou seja, que não está no Ceilão e no Sudeste Asiático, e é o budismo que a gente vê quando a gente vai nas livrarias do Rio, do Brasil, e vê textos sobre budismo, é sempre o budismo Mahayana, é sempre o budismo com muita influência, né, do Japão, tá? E tudo passado pela China. Tá? Os textos, o cânone Mahayana, é chinês, apesar de originalmente, né, em sânscrito e tudo, ele é chinês. Tá? Então, essas escolas a gente vai conversar de que forma, né, elas se relacionam, por que a gente ouve tão pouco falar desses outros personagens aqui e algumas coisas que eles trazem que são muito interessantes, assim, muito diferentes do que a gente está acostumado, né? Mas é óbvio que o foco está aqui nesse eixo aqui, né? Entre confucionismo, budismo e taoísmo. Tá? Eu estava falando um pouquinho dessa época Zhou, entendeu? Quem é aproximadamente entre os séculos VI e II a.C. Eu não vou ficar colocando datas aqui, fazer
né, um resumo histórico, nada disso. Acho que isso não é a questão, né? É importante dizer que depois de uma época que vários estados conviviam, né, dentro desse espaço nuclear chinês, você tem aí uma unificação na dinastia Qin, né, em 221 a.C., e a partir daí você tem uma história imperial da China. Então você tem aí 2.100 anos, que é claro que tiveram vários períodos aí de segregação, etc., mas a China se vê como um império, entendeu? Então tem uma linha de imperadores, etc. Então, essa enorme longevidade, entendeu? É um fator assim de espanto e de grande atração para, né, para historiadores e enorme relevância. E a gente vai ver um pouco como é que essas escolas e como é que esse pensamento se articulam com a história da China, né? Essas escolas, o outro tema que eu queria trazer, né? Então eu falei do tema do espaço físico, né? Falei do tema das escolas de pensamento, digamos, e agora o tema de religião. Então, religião e filosofia no Oriente se separam de uma maneira bem diferente, tá, do que a gente está acostumado. Então, o que nos faz repensar o próprio uso das palavras, entendeu? E a relação, né, das religiões institucionais que foram surgindo na época da China, a relação próxima com o Império Chinês, tá? Como a falta de um cânone, né, não digamos de um cânone, mas de um dogma, né, de um corpo que vai dogmatizar e fechar. Então, todos os livros hoje, grandes livros que começam a discutir sobre taoísmo e budismo, por exemplo, e até, né, sobre confucionismo, começam dizendo que é extremamente difícil você caracterizar o budismo ou o taoísmo ou o confucionismo diante de seus vários aspectos, tá? Da ausência desse credo central, da relação com as práticas locais na China e depois para os outros países que ela foi, digamos, exportando, né? Principalmente Coreia, Japão, mas também Vietnã, tá? Os seus sistemas de visão do mundo e o sincretismo, né? Então você tem essa ideia chamado Sanjiao, dos três ensinamentos, tá? Muito quase um lugar comum dizer que o chinês é um confucionista em sociedade e família, tá? Um budista quando ele vai tratar dos mortos e vai visitar os templos, e um taoísta nas suas práticas e nos seus deuses locais, tá? É difícil que, exceto pelos monges, tá, que é uma classe assim bem ainda muito restrita na China, você tem poucos chineses que se reconheceriam exatamente como budistas ou taoístas. Então a gente vai entender como é que funciona um pouco esse secretismo e que tipo de lugar comum que a gente cai aqui também, tá? É um tema super interessante. E acho que interessante para nos dizer um pouco sobre o que é religião, e muita gente que vai ao Oriente passa um pouco principalmente, né, pela experiência que eu tenho, pelo budismo ou pelo taoísmo e suas práticas, né? O outro tema é o tema da escrita chinesa, que é a minha paixão pessoal, tá? O espaço da escrita e as características únicas da escrita chinesa, tá? Sua origem divinatória, né? Que é essa escapulomancia, né? Você lê lá na época Shang, então há 3.000 anos atrás, como é que esses ossos iam sendo
craquelados, né, no fogo e aparecendo sinais de certos caracteres. Tá? Essa origem da escrita chinesa e as suas particularidades, tem autores que concordam comigo, outros que discordam, a gente vai discutir um pouquinho isso, mas tem muito a ver com as particularidades únicas do sistema de pensamento chinês, de sua visão do mundo, sua maneira de fazer o texto, de pensar o texto, de pensar a palavra. E aí depois, eu não vou entrar aqui em mais detalhes, mas quando você entra com o budismo, entra com uma língua estrangeira, né, que não, existem várias línguas na China, né? Quer dizer, não é uma língua chinês, existem várias línguas de uma família sinítica na China, tá? Falares diferentes, mas de certa forma praticando uma escrita quase que comum entre essa elite letrada. Então, de repente, entra assim, o sânscrito e causa um impacto enorme nesse sistema de escrita tão diferente, tão estrangeiro. A gente vai discutir bastante isso. Para isso, a gente vai falar com detalhes e com cuidado sobre a língua chinesa e sobre a escrita chinesa. Tá? Não que seja necessário um conhecimento prévio, sabe, de chinês, eu vou prever. Isso não é uma pré-condição, mas eu vou tentar discutir, vou dar informações para quem já conheça e tudo, para que a gente possa discutir isso com mais substância. Né? E o último tema, tá, que eu queria falar é sobre unidade e harmonia. Tá? Então, eu tenho um amigo que até vai participar comigo de um curso sobre taoísmo, que a gente está oferecendo em específico sobre taoísmo, mais aprofundado sobre o tema, a partir de abril. Vou falar que, para ele, o principal tema da filosofia chinesa, do pensamento chinês, é Zhongguo, né, o país do meio, né, aquela ideia da China no centro. E todos esses termos aqui, então, Tianxia, então, o sob o céu, tá? Eu vou fazer assim uma certa tradução meio literal, mas a ideia não é explorar isso, mas são conceitos que estão muito ligados, tá? Zhongguo, que é o nome China, né? Quer dizer, o país do centro, tá? Guo como país e Chong como o centro, tá? Tatom, que é a grande harmonia, a grande igualdade, Tom como aqui igualdade, mas é usado muitas vezes traduzido como harmonia, e Taiping, que é a suprema paz. As ideias, isso aqui tem uma moeda comemorativa que fala Tianxia Taiping, tá? Que são temas que estão muito interligados. Essa é a ideia da homogeneidade chinesa, da longevidade, tá? Da eternidade, da imobilidade da China. Tá? Ela contrasta com uma tensão imensa que a gente vai ver, tá? De um receio de desagregação, tá? De séculos e séculos de dominação estrangeira, tá? Então, sobre os mongóis, principalmente sobre os manchus, mas mesmo entre épocas de desagregação, de dinastias, uma relação muito conturbada com os seus vizinhos ao noroeste, ao norte, noroeste, tá? Mas que está muito presente também no século XX, entendeu? Nessa noção de que existe ao lado de uma imensa história, de uma solidez, existe uma certa ebulição ali embaixo, tá? É interessante trazer, apesar de todo o autoritarismo dessa ideia do imperador e tudo centralizado em todo o seu poder, né?
o filho do céu, o Tianzi, é muito influente uma visão do Mencius, né, que é o seguidor mais importante de Confúcio, de que, quando ele fala, e foi muito abordado na ortodoxia neoconfucionista, que o povo é o mais precioso, tá? O povo, o soberano, está em último lugar. O povo é o mais precioso. Tá? Então, existe uma relação de coobrigação muito grande. Todas aquelas hierarquias chinesas, tá? Pai, filho, tá? Soberano e os governantes, os governados, irmão mais velho, irmão mais novo, marido e mulher, tá? Que são, em princípio, relações hierárquicas, tá? Tem uma coobrigação aí. Tá? E esse fator de coobrigação cria aí uma necessidade, uma série de obrigações também para o soberano, tá? Que depende, que se ele não estiver fazendo o que se espera dele, tá? Ele vai perder o mandato do céu, tá? Então, isso é uma marca hoje, eu acredito, e vai nos dizer bastante sobre a natureza do governo chinês. Tá? Vou dar uma parada aqui no share, rapidinho aqui. Não, acho que eu posso voltar um pouco aqui. Edgar, você quer trazer alguma coisa do que eu tenho falado até agora? Em vez eu fui trazendo alguns temas que eu acho que podem instigar um pouco as pessoas, né? Um interesse sobre China. Cristiano, o enigma maior, assim, para mim, é como é que essa civilização que tem essa origem, em princípio tão distinta da grega, né? Como é que ela vem parar, pelo menos do ponto de vista da hegemonia tecnológica, disputando hoje com os Estados Unidos, palmo a palmo, aí, quem faz o computador mais possante, etc., né? Quem tem a maior economia do mundo, o maior produtor de gadgets, né? Quer dizer, esse mistério histórico, assim, desse ponto de chegada tão semelhante, ainda que os regimes políticos sejam diferentes, sempre é um ponto de interrogação enorme para mim, né? Quer dizer, sem querer atropelar a tua exposição e no teu tempo, se você puder dar uma pinceladinha sobre isso, eu te agradeço demais. Eu quis trazer um pouquinho em relação ao tamanho da China, né? E a gente, acho que foi o Francis Bacon que falou comentando sobre o desenvolvimento, né, das tecnologias na Renascença, depois na modernidade europeia. E aí ele citava as invenções, né, as invenções como a bússola, e aí a impressão, né, a pólvora, e tinha mais uma que agora eu não estou me lembrando, mas foram 4. A imprensa, né? Na imprensa eu falei, né? Tem mais uma que agora me escapa depois. Mas são todas foram desenvolvidas e inventadas primeiro na China, né? Então a China tem um grau de complexidade a civilização chinesa e a história e o seu desenvolvimento, a sua população, e que existe aí, a partir, principalmente, digamos, do século 17, 18, quando você tem realmente a modernidade vai chegando no Ocidente, né? E a modernidade não entra na China. Então, as questões que trazem a modernidade, tá? São questões absolutamente exógenas ao pensamento chinês, que fica, de certa forma, e muitas vezes ele é considerado por muitos como ossificado, né? Então essa tensão entre a tradição, tá?
e, ao mesmo tempo, a procura sobre uma meritocracia, tá? Então, uma qualidade, tá? de governo que levam à prosperidade, né? da população, ela vai cada vez mais tomando para o lado da tradição e da ossificação, tá? Ao ponto que a China vai ficando cada vez mais para trás, entendeu? E dá no que dá no século, né, no século XIX. Tá? Então, tem vários textos que chamam a grande divergência. Né? A gente vai entre a história e a economia da China e da Europa. Tá? Então, a gente vai discutir um pouco também sobre isso. Tá? Tentar colocar um pouco, sempre trazendo, não especificamente sobre o contexto econômico, mesmo que seja super interessante, etc., ou econômico tecnológico, que seja, mas trazendo dentro principalmente de um contexto cultural. Tá? Para vocês terem aqui uma ideia, eu acho que talvez isso até esteja lá na página, né? Mas o curso ele é formatado um pouco para responder ao que eu venho apresentando para vocês até agora. Né? Então, a parte de informação do curso, tá? Que são mais ou menos 11 aulas, aí muda um pouco, mas vai trazer, vai nos dar dados, né? Dados sobre a história chinesa, sobre detalhes sobre a sua localização geográfica, um pouco os grandes momentos da história, uma discussão, uma certa profundidade sobre o desenvolvimento da língua chinesa e da escrita, tá? E aí a gente vai discutir como é que nasce esse cânone chinês, os 5 clássicos que depois isso vai sendo encampado pelo confucionismo e essa tensão entre confucionismo, taoísmo e depois o budismo, né? E aí o confucionismo cada vez mais se associando ao Estado chinês, tá? E o budismo e o taoísmo correndo um pouco por fora, entendeu? Até a época Tang, que a partir da época Tang realmente o confucionismo toma aí como uma primazia. Só que a gente não pode deixar de caracterizar e menosprezar a importância do taoísmo e do budismo na China, tá? A gente vai ver um pouquinho detalhes sobre isso, tá? Então, essas escolas, como eu falei para vocês, trazendo os textos, vocês vão ter textos para ver em casa e textos para a gente conversar na aula, sempre discutindo os termos, tá? Porque é na tradução que a coisa pega, entendeu? Quando você traduz alguma coisa como significado, como verdade, como eternidade, como céu, você está, sem tomar cuidado, você está trazendo uma bagagem ocidental muito importante. Então, sempre tomando cuidado de manter lá vivo os emblemas chineses, que eu chamo de emblemas, os caracteres chineses. Né? Tá? De posse dessas informações, tá? A gente vai começar, então, a brincar um pouco naqueles eixos. Tá? Então, reflexões em filosofia comparativa, tá? Quer dizer, a possibilidade, vamos discutir a possibilidade de uma filosofia comparativa, entendeu? E a legitimidade de falar de uma filosofia chinesa, entendeu? Aos que defendem, aos que não defendem, tá? Vamos passar um pouco pela tradição indiana, é claro que muito mais a passar, ela vai ser mais discutida em contraponto ao budismo, né? Então, vou trazer um pouquinho do hinduísmo mais em contraponto ao budismo, entendeu? Então, e principalmente o que eu digo aí que são esses contextos, os conceitos vivos, né? E, na verdade, uma dificuldade em conceitualizar na China. Então, o perigo da gente trazer esses conceitos que a gente acostuma chamar na prática filosófica aqui de filosofemas, né? Fora de seus contextos, né? Fora de seus textos. E a gente vai ver um pouquinho como é que isso funciona na China, pelo menos na minha leitura, na minha e de outros autores. Tá?
autores que propõem esse diálogo e autores que rechaçam, autores que acham que há uma filosofia que é universal, que procura responder questões básicas e fundamentais da humanidade, tá? Sejam chinês, sejam malaio, seja moçambicano, seja americano, seja português, seja brasileiro. Tá? E há outros que propõem abordagens mais nuançadas, tá? Interesses e focos diferentes. E daí respostas diferentes, mundos diferentes. Vamos pensar um pouco o que são esses mundos diferentes, tomando cuidado para não cair no vale tudo. Né? Tá? E a terceira parte, que é uma parte que envolve muito do que a gente lê hoje sobre a China, porque vai falar sobre a China hoje. Né? Então, sobre o que a gente lê no jornal, sobre o que a gente vê nos blogs, no YouTube, no Instagram, sei lá, e no que se fala sobre a China, no que se fala bem, no que se fala mal, né? Um pouquinho da China, os chineses olhando a sua história, tá? Um pouco desse esse debate que eu trago eu tenho dois sinólogos muito respeitados, né, na cena mundial, que são duas pessoas que tornaram-se amigos, se eu posso bem dizer. Um deles mais próximo até, que foi também meu orientador aqui no Brasil, né, o Danilo conhece, o Hans-Georg Müller, que hoje é professor na Universidade de Macau, e Roger Ames, que é um dos maiores sinólogos do mundo ainda, que hoje está em Beidá, em Beijing. Tá? Então, um se identifica muito com o confucionismo, o outro se identifica muito com o taoísmo. A gente vai ver o que esses ocidentais vão falar um pouquinho, o que é ser confucionista ou taoísta hoje. E quais são os problemas para a China e quais são as soluções. Né? Então, e esse diálogo entre a tradição e a modernidade é muito rico na China, entendeu? É muito rico porque hoje os chineses vão estar trazendo, e cada vez mais chineses que estão na China, tá? Porque, veja bem, só para trazer um pouquinho de contexto histórico aqui, né? Então, a China passa por toda aquela invasão dos ocidentais, e os britânicos aí queimam o Palácio de Verão, abrem todas as concessões dentro da China, principalmente franceses, ingleses e alemães. Depois tem a Primeira Guerra com o Japão, depois tem a Segunda Guerra com o Japão, depois tem a Segunda Guerra Mundial, tem aquelas coisas todas que a gente... eu vi que Agostinho levantou a mão, eu só ia pedir, Agostinho, que a gente coloque a sua pergunta, se você tem, se você pode colocar no chat, que a gente vai tentar dar, eu acho que vamos ter tempo de no final falar, tá? Só para a gente não perder muito Eu leio de lá, já tem inclusive Ah, uma do Alexandre na fila, tá bom. e Tá, você vai então respondendo. Pode ser a gente assim, vai... né? Se qualquer coisa, se você acha que é mais relevante alguma coisa para te falar agora, você me fala, senão a gente deixa para o final. Tá bom, Agostinho? Então, existe aí um contexto de que o movimento entre os chineses, o primeiro movimento que tenta adaptar esse confucionismo de Estado aí, imperial para os novos tempos, tá? Mas principalmente um abraçar das ideias fora da China. Tá? Então, é uma paixão por aprender, tá? O que vem de fora da China, e aí, então, aplicar aí as soluções chinesas. Tá? Então, mas com a inspiração ocidental, digamos. Então, hoje, o que você vê de movimento entre os acadêmicos na China e na diáspora chinesa, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, tá? Propostas chinesas, tá? Para o mundo. Tá? Então, os chineses que absorviam, e, na verdade, eles antes pouco absorviam. Né? Então, eles viviam, digamos, algo que fechados naquele mundo, digamos, um pouco na sua soberba. Né? Então, forçados a se abrir,
eles começam a absorver, tá? E esse processo agora se volta como um processo de exportação, não só exportação de produtos, né? Primeiro de produtos básicos e depois de produtos de tecnologia de ponta, né? Então você tem histórias como certos vidros super específicos que hoje só podem ser produzidos na China, e todas as questões que estão sendo levantadas por conta da produção de medicamentos, de Covid, etc., etc. Tá? Mas também, e é isso para nós até mais que é mais importante, assim, mais relevante para o nosso estudo aqui, mas a exportação também de ideias, tá? Então, a gente vem avaliando a sociedade chinesa, o governo chinês, o sistema sociopolítico chinês, tá? Usando as nossas palavras, né? E aí, então, a grande palavra que se emprega, né, hoje é ditadura, entendeu? Assim, como um governo autoritário na China, afinal, não há eleições diretas. Então, vou trazer um pouquinho como falar um pouco de governos, sistema sociopolítico chinês, nos termos chineses, entendeu? E o que caracterizar melhor, com mais detalhes, o que é o sistema de governo chinês, entendeu? Quais que tipo de eleições que a gente vê na China, que tipo de representatividade e assim por diante. É um tema super atual e super polêmico também, tá? Esse sistema Tianxia é um desses modelos de exportados entre os chineses para o mundo, e a gente vai discutir um pouco sobre isso também, tá? Então, eu vou aqui parando aqui de novo. Certo. Por falar, né, eu quis trazer um pouquinho dessas acho que dar uma pinceladas, tá, sobre diversos aspectos sobre a China. Procurei não fazer uma coisa muito assim, muito didática, assim. Espero ter sido assim dinâmico, tá, para levantar o interesse de vocês. E queria falar um pouquinho sobre a relevância. Eu acho que eu já falei um pouco, mas eu acho que por que cada um de vocês sabe por que está aqui, né? Então, o que veio procurar aqui? E eu acho que quem quiser seguir no curso vai participar e vai dizer por quê, e a gente vai discutir, etc., na medida do possível, né? Mas por que o curso é relevante? Por que eu acho que isso tudo é relevante? Entendeu? Outras questões que talvez não tenham sido levantadas por vocês, né? Quer dizer, primeiro de tudo, quer dizer, a ubiquidade, né, e das notícias sobre a China nos jornais, né, nas manchetes, nas redes sociais. Agora, então, com a questão da Covid, da origem chinesa, da maneira como a China está desenvolvendo, tá? Aquele Ai Weiwei, que é um diretor muito polêmico, tá? Que mora fora da China há um tempo. Ele é meio pessoa não grata lá, mas fez uma super exposição, né, retrospectiva em São Paulo, no mundo todo, mas estava em São Paulo no ano retrasado. Ele acabou de lançar um filme que eu ainda estou vendo, mas chama Coronation, né, que é a nação do corona, do vírus, né? Cenas da China lidando com o outbreak da pandemia, né? Que é extremamente muito atual. No meio dessa montanha de informações, tem muita coisa desencontrada, né? Tem muita coisa jogada, tem muita gente, né? Nós estamos na democracia da internet, né? Todo mundo tem voz, entendeu? Então eu queria tentar trazer um pouquinho o que ainda é pouco desenvolvido no Brasil,
assim, dentro de um ambiente um pouco mais controlado, posso dizer, né? No bom sentido, tá? Porque eu não quero descaracterizar outros pontos de vista, outras abordagens, mas é importante que a gente tenha em mente quais são os interesses, né? O que motiva? Qual o efetivo conhecimento? Entendeu? Então, eu acho que isso é um pouco o que o Edgar e o Danilo estão querendo trazer aqui. Então, é diante de um estudo de tantos anos e de contato, etc., etc., que eu acho que eu posso espero trazer para vocês aqui de uma maneira sempre com moderação, mas poder apontar certos caminhos para vocês que podem ter interesse em saber mais sobre o Oriente, sobre a China, entendeu? Tá? E o conhecimento sobre a China é um conhecimento que é muito historicamente ele é muito marcado por por dois lados, por uma sinofilia, tá? Por uma paixão e uma atração e um espanto sobre a China e aquilo, as maravilhas, né? E a sinofobia, né? Entendeu? Então, que identifica a China como uma historicamente relacionado como temas como do perigo amarelo, né? Aquelas histórias do Fu Manchu, né? Os amarelos vão tomar conta do mundo, de uma nação que robotizada, né? Da concorrência desleal, da pirataria, do roubo de empregos, etc, etc. A gente não vai fugir disso, né? De destacar que há muito tempo a imagem da China não é tão assim. As pesquisas, e é claro que se a gente pode dizer que tem um nêmesis hoje da China, é os Estados Unidos, né? Pelos discursos, mas não é só nos Estados Unidos, entendeu? A imagem da China é um momento que também importante de mudança no governo chinês também, né? Nessa liderança do Xi Jinping. Então, a gente vai trazer uma coisa com base nessa história, tá? A gente vai poder discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a China hoje. Essa é a ponte do passado e do presente. Ao mesmo tempo, a gente vai trazer temas super relevantes e polêmicos. Primeiro, o tema da liberdade, né? A liberdade de opinião, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de dizer o que quiser sobre quem quiser, entendeu? Então você tem esse arauto da liberdade, né? Que é os Estados Unidos, né? E a gente tem aqui várias visões sobre o que pode falar sobre quem pode falar sobre o quê, entendeu? E na China é uma história muito diferente, tá? Então, o que é essa liberdade na China? O que é falar o quê sobre quem, tá? E outros assuntos que também são muito relevantes para a gente. Por exemplo, a própria questão de raça, entendeu? Na nossa discussão aqui sobre uma questão de brancos e negros, entendeu? Então, amarelos historicamente tem uma, né, até pouco tempo, desde uma questão lá com a Segunda Guerra Mundial, mas no século XX, etc., mas ainda segue preconceitos muito importantes. Eu falei um pouquinho aqui, um pouco sobre vocês, e também a questão da mulher, né? Da mulher na sociedade chinesa, aquela imagem da mulher que amarra os pés, tá? Ela é muito, muito forte, né? A própria relação, né, de hierarquia entre o marido e a mulher, entendeu? A gente vai tentar trazer nuances e tentar trazer um pouco
o que são conceitos, explorar um pouco o que é o conceito de gênero, né, na tradição chinesa, e um pouco hoje, um pouco ver isso na sinologia, tá? São temas super super modernos, tá? Essa relevância, digamos, que eu chamo de relevância mais assim institucional ou de notícias, etc., também tem uma relevância filosófica que eu pincelei um pouco, né, sobre a gente falar um pouquinho sobre o que é filosofia ao discutir. Então, autores que vão à China, entendeu? Será que a China vai resolver nossas angústias ocidentais? Vai responder aos nossos problemas e às nossas ansiedades por fundamentos, né? Mas é verdade que dois dos mais influentes textos do mundo hoje, né, são textos de origem chinesa, né, que é o Lao Tzu, né, que é o Tao Te Ching, e o I Ching, o livro das mutações, são livros de muita de grande circulação, não só na China como no Ocidente também. Entendeu? O que são essas leituras do Lao Tzu? Que tipo de perspectivas que eles nos abrem, tá? E nas nossas vidas pessoais, né? Então eu acho que a China, e aí a gente vai falar sobre essas tensões, esses contrastes, e é parecido que são assim certas quase que contradições vão surgindo o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que parece trazer uma homogeneidade, uma nativização na China, tá? Eu vejo a possibilidade de uma visão mais plural, tá? Alguns autores vão trazer, e aí então esse diálogo do Maurice Conche que o Danilo trouxe, e aí o François Julian, que é um filósofo importante na China, na França, é outro autor, tá? Que dialoga muito, que é um sinólogo, um filósofo que foi para a sinologia de certa forma, tá? Mas vão trazer possibilidades de uma visão menos fundamentalista oferecida pela proposta confucionista, e não só confucionista, como budista também, tá? E taoísta, e essa melange aí. O que é essa? Né? A gente fala muito, né, na China que um dos lugares comuns é que você não tem o seu self, né? Você se identifica muito pelo seu papel. Papel na família, né? Papel na sua comunidade e papel na sociedade chinesa, né? No mundo, né? O Tianxia, o abaixo do céu, sob o céu, que é a China, né? Então, esse self relacional, tá? Ele talvez assim retirado de vários lugares comuns e de simplificações toscas, tá? Podem trazer um diálogo com uma filosofia plural, tá? E com uma visão de mundo plural, tá? Então, tenho certeza, quer dizer, que alguns de vocês já devem ter passado por interesses pessoais, às vezes, né? Em relação, por exemplo, ao budismo ou ao taoísmo. No outro curso, eu vi isso isso é o que atrai, às vezes, muitas pessoas. Então, a gente vai falar um pouco sobre autores, né, que vão à China. A gente vai trazer, eu adoro trazer exemplos de revistas em quadrinho, tem muita coisa muito legal, entendeu? De consistência sobre a China. Revista em quadrinho, que é uma leitura agradável, rápida, mas também de romances e de filmes, tá? Uma das coisas que eu queria, falando um pouquinho, né, sobre formas de abordar, então,
formas de abordar a China. A gente tá falando um pouquinho sobre motivações, a gente falou um pouco sobre o que características chinesas, né, motivações pessoais, filosóficas, religiosas, e assim por diante, tá? Mas formas de abordar, né? Eu acho que a gente pode estar, sim, aberto a uma alteridade, a um contraste, mas tomar cuidado, né? E não, pulei. Fugir certas imagens como essas que são comuns na internet, né? São imagens que parecem uma receita de bolo, muito claro, né? Quer dizer, aqui está em inglês, mas eu acho que dá para a gente, né, se identificar. Então, o que é? Então, na China, o objetivo é a harmonia, no Ocidente é a verdade, né? A atitude do chinês é de uma aceitação e o ocidental questiona, né? A tendência é uma repetição e o ocidental inovação. Esses lugares comuns, né? A prioridade é o social e o individual, a percepção holística na China e focado no Ocidente, e assim por diante, né? Esses lugares comuns sobre a China, é interessante que a gente vai identificar certos grãos digamos, que a gente pode aprender sem colocar nessas formas tabulares reducionistas dessa maneira. Se a gente olhar isso aí, a gente vai ver, quer dizer, que então que na China não se fala de verdade, não se pensa, entendeu? É um vale tudo em honra da harmonia, ou então é uma repetição. Então, toda essa inovação que o próprio Edgar tem falado, né? Tá? O chinês que tudo aceita, então não é o chinês que derruba o mandato do céu, que praticou revoluções, que praticou uma das experiências sociais mais radicais que já se viram na história da humanidade, né? Com o maoísmo, com a Revolução Cultural, com um grande passo para frente no século XX. Quer dizer, a gente vai passar por cima de um monte de coisa. E esse monte de coisas que eu não quero passar por cima, que eu quero que a gente tome cuidado, né? Eu acho que esses mitos, né? Entendeu? E aí tá toda essa coisa, o mito da sociedade chinesa como sociedade toda controlada e toda autoritária, tá? A tal da história que é circular, né? E que sempre se repete, tá? Então, e aí tem as práticas milenares dos chineses, né? Com suas aferrados a sua história milenar, entendeu? Bem, e assim por diante, né? E aí você cria aí aqueles chineses que são misteriosos, são inescrutáveis, né? A gente não um outro mundo, né? E aí caímos o que a gente tem chamado né, que vocês já devem ter ouvido falar sobre nessa herança do orientalismo, né? Né, na gente reproduzir na China um outro, né? Um outro ao Ocidente. Então, como é que a gente vai estar aberto a procurar outros caminhos que eu acho que a gente outras perguntas, outras formas de abordar o mundo, tá? Outras perguntas fundamentais, sem cair nesse jogo do orientalismo, tá? Da oposição fácil. Tá? Então, a abordagem é um pouco essa, a abordagem que as coisas são mais complexas do que elas parecem. Tá? Então, você não... o François Juliano diz, a gente tem que evitar o discurso do turista, que é aquele cara que vai uau, tudo é incrível, tudo é diferente, tudo é demais, eu não consigo. A língua chinesa é impossível, ler chinês é impossível, entender os chineses são impossíveis, esses caras são muito diferentes, eles pensam no mundo deles é tudo diferente. Não, eu acho que não, eu acredito que não. Agora, o discurso também vamos evitar o discurso do especialista, né? Aquele sinólogo que lá na China, que estudou, que morou anos, que fala chinês como um chinês, né? Um chinês nativo, ou de filho de pais, né?
que bilíngue, tá? O que mora lá e que fala muito melhor chinês do que eu, que vai ler muito melhor os textos clássicos do que eu, entendeu? Esse chinês, ou essa pessoa, ou o chinês, ou esse ocidental, esse discurso de que, não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, todos somos seres humanos, todos perguntamos as mesmas perguntas fundamentais, algumas respostas são diferentes, mas tudo isso é feito de superfície, né? No fundo, é tudo igual. Isso eu também vou recusar, tá? Então, é a minha proposta recusar isso, tá? Então, eu vou trazer autores que dizem isso, tá? E vou trazer autores que dizem, então a gente vai lidar com vários autores, claramente vocês vão ver a minha filiação aí, meus interesses ao longo do curso, né? Não é um curso voltado para a língua chinesa, tá? Nem é um curso voltado para a cultura chinesa, nesse sentido de falar da cerimônia do chá, da sociedade chinesa hoje. Não, é um curso falado sobre história das ideias na China, tá? Em chinês, tá? Que vai abordar questões sobre linguagem, sobre tradução, tá? E vai abordar esse diálogo do passado e o presente, tá? Do pensar chinês e do pensar ocidental. E aí a gente vai tentar, ao longo desse curso, trazer questões que eu chamei aqui de uma sugestão para plano de pesquisas, né? Quer dizer, são perguntas que já vou adiantar que não tem respostas fechadas, né? Eu novamente, quer dizer, Wittgenstein, né? O Danilo, que é um grande especialista, uma das pessoas, né, que me inspirou muito em relação a Wittgenstein, nos propõe, né? O filósofo austríaco do começo do século XX, nos propõe, principalmente na sua fase mais posterior, a perguntar mais. A arte, filosofar é a arte de fazer perguntas e não oferecer respostas. Não? Então, eu estou filosofando e no momento que eu começo a fechar todas essas perguntas, eu começo a cair em possíveis essencializações, em limitações, tá? Em perder um pouco daquele inefável. Tá? As perguntas são perguntas que, para mim, são super importantes, né? Quer dizer, espero que também sejam para vocês também, quer dizer, para quem tem interesse de seguir no curso, tá? A natureza dessa diferença da visão de mundo entre China e Ocidente, Oriente e Ocidente. Aí vamos também falar um pouco sobre Índia, tá? E sobre o impacto da China em outros países do Oriente, tá? Como o budismo e o exterior, né? Os mongóis, manchus e a abertura do século XIX afetaram e afetam a China hoje, tá? Essa China fechada que tudo absorve. Como é que é esse tipo de absorção, né? É legítimo falar num só pensamento chinês? Que tipo de diversidade está passando por cima? Tomar muito cuidado sobre isso, falar sobre o pensamento chinês, né? Como a China manteve, então, esse senso de unidade presente, né? O que é esse senso de unidade presente? O que é esse ser chinês? Como é que isso durou tanto tempo e realmente sem par na história do mundo, tá? O impacto da tradição, né, da história hoje, a gente falando várias vezes isso, né? O que é modernidade aplicada à China? A modernidade que a gente associa a certas questões do Ocidente, como a gente vai aplicar ele à China, tá? Então, se há ou não uma filosofia chinesa, tá? Então, modos de fazerem perguntas fundamentais, de explorar metafísica, explorar epistemologia, ética, etc. Tá? A relação super complexa da tradição, da cultura, do pensamento chinês com a sua linguagem, sua língua e escrita, né? Particularmente a escrita. Tá? Como é que
o que a gente aprende na China vai nos fazer repensar o que a gente conhece aqui do outro lado do mundo, tá? E no fundo é isso, o que a gente pode aprender com a China, tá? Não é aprender tanto, é aprender sobre a China, mas fundamentalmente acho que é aprender com a China, tá? Então eu fico por aqui, acho que a gente ainda tem um tempinho aqui, um tempo legal para algumas. Eu não quis assim esgotar o tempo todo, né, para a gente poder conversar um pouco e eventualmente fazer algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Tá? Eu proponho, Cristiano, abrir com a primeira pergunta lá do site, depois se o professor Danilo quiser fazer um comentário, só para a gente fazer circular um pouco a conversa, né? Tem uma pergunta, eu vou ler para você. Uhum. O termo sanjiao na acupuntura se refere a 3 aquecedores, um tipo de víscera que não existia na medicina ocidental. O sanjiao que você usou sobre 3 ensinamentos de um mesmo ideograma ou é outra coisa? É o Alexandre que está perguntando. Tá. Não é o mesmo ideograma, tá? San é o mesmo, que é 3, tá? Mas você tem... o que eu estou falando dos 3 ensinos é San Jiao, Jiao no 4º tom. Quem conhece alguma coisa de chinês sabe que o chinês é uma língua tonal, né? Que tem 4 tons. O mandarim tem 4 tons, né? O tom Hua. E você tem, então, o Jiao, o 4º tom quer dizer ensino. Então, você pode falar sobre professor, por exemplo, Jiao Shou, tá? E as 3 vísceras San Jiao, primeiro tom, tá? Porque o Jiao de víscera é no primeiro tom. Tá? Então, é uma coincidência. Tá? No fundo, é uma coincidência. São 2 palavras, são Jiaos totalmente diferentes. A gente vai ver um pouquinho isso quando for explorar um pouco sobre... É uma das coisas que deixa a gente louco quando estuda chinês e fala sobre chinês, mas eu espero que... vou deixar vocês um pouco mais louco ainda, mas também um pouco mais confortável, espero. Ainda me deixa louco de vez em quando. Tá? Danilo, você quer fazer um comentário? Tem alguém que levantou o braço, né? Eu acho que foi no meio. Desculpa. Não foi o Augustinho, mas ele eu acho que não confirmou Eu não sei se ele quer falar ou se ele tá, ou se ele teve que sair. Talvez ele tenha tido que sair, né? Porque Enquanto não o Danilo coloca a questão dele, eu vou procurar o Ok. Augustinho aqui. tá. A minha questão não é apenas uma questão, é um comentário e uma... Quero enfatizar alguma coisa que o Cristiano trouxe desde o início, que são as distinções que ele propôs desde as 5 escolas e de várias outras correntes que existem na China, para que a gente evite uma tendência que é nossa, ele mencionou também o orientalismo, né? Que é de fazer uma homogeneização de pensamento chinês, ou até mesmo, às vezes, de pensamento oriental, como se fosse tudo a mesma coisa, colocar tudo no mesmo balaio, e fazer aquele contraste simplificador entre filosofia ocidental e filosofia oriental. Não só a filosofia ocidental não é homogênea, como a filosofia oriental, menos ainda, é homogênea, porque é uma tradição muito mais ampla e bastante mais antiga. Então, eu acho que o ponto que o Cristiano trouxe, e uma das questões que ele vai trabalhar aí ao longo do curso, que ele já trabalhou, inclusive, anteriormente, é exatamente a necessidade de nós levarmos em conta essas diferentes tradições, as relações entre elas, como elas são constitutivas do pensamento chinês e como elas abrem caminho para uma concepção mais diversa da realidade, uma concepção mais diversa do pensamento. Sendo que, em alguns casos, nós temos aquelas referências que eu fiz ao Maurice Conche, em alguns casos, nós temos exatamente uma aproximação entre certas tradições, uma tradição de uma filosofia que é muito mais uma atividade, que é muito mais uma prática do que um conhecimento teórico, né? Ou conceitual, que está aí na tradição do próprio Sócrates, mas aí no caso do Pirro,
que é o que o Conte trabalha, e que ele aproxima com o Dao, né? Então, eu acho que isso é importante, que a gente faça distinções e que perceba, né, a complexidade desse pensamento e a maneira como nós podemos ter diferentes relações, nós, da tradição ocidental, né, nós que pensamos a filosofia e o pensamento no sentido mais amplo, no que a gente convencionou chamar de Ocidente, em relação a esse Oriente, um pouco sem fazer essas grandes considerações e, portanto, sem fazer generalizações e homogeneizações desse tipo. Acho que o que é interessante é enfatizar a diversidade, a pluralidade, a complexidade desse pensamento e, portanto, da nossa relação com esse pensamento também, que pode ser de diferentes tipos, né? Que pode ser mais enriquecedora na medida em que ela mais explore essa pluralidade e veja a nossa relação com essa pluralidade. Eu acho que esse é um dos pontos que o Cristiano enfatizou e que eu acho que é importante quando a gente pensa em tradição oriental, pensamento oriental, o mesmo pensamento chinês, né? Ele mostrou para nós como, ao longo aí dessa história de muitos milênios, a China passou por grandes transformações, né? Transformações políticas, transformações territoriais, diferentes dinastias, diferentes povos que ocuparam a China e que foram responsáveis por essas dinastias e pela política chinesa. Por exemplo, os mongóis, né? A gente esquece às vezes que os mongóis, durante alguns séculos, de 2 séculos, dominaram a China e quase dominaram o mundo, né? O Império dos Mongóis, em extensão territorial, foi o maior império já existente. Supera os antigos impérios britânicos, sei lá, mas o quê? Os mongóis chegaram até as estepes da Rússia, os mongóis chegaram até as fronteiras do Egito. Os mongóis, em um determinado momento, quase eliminaram o islamismo. Há um pedido dos líderes islâmicos ao Ocidente para que salve o islamismo e contra os mongóis. Mas os mongóis têm uma força, uma importância muito grande, uma cultura muito interessante. Então, desfazer qualquer tipo de consideração como povos bárbaros ou povos isso ou aquilo, eu acho que é um dos pontos que o Cristiano está enfatizando e é uma das grandes vantagens desse curso, né? Que a gente possa pensar a diversidade desse pensamento e que possa explorar essa diversidade e diferentes caminhos que ele abre, que o curso abre. Isso é muito bom. Eu acho que isso nos ajuda a repensar toda essa relação, que é um pouco o nosso objetivo atual lá no curso de filosofia, né? Ampliar as formas de pensar e ampliar a ideia de filosofia, interagindo mais com essas outras tradições que a gente conhece pouco, infelizmente, por questões históricas, em grande parte, que a gente está tentando agora, com todas as dificuldades existentes, superar esses obstáculos. Esse é um ponto que eu queria destacar da importância desse tipo de curso que o Cristiano está, mais uma vez, nos oferecendo. Danilo, obrigado aí pela sua parte. Eu acho que eu estava tentando procurar, quer dizer, na hora de desenvolver o curso, né? E acho que o primeiro curso já mostrou isso, e esse segundo curso vai solidificar. É um equilíbrio. A gente conseguir oferecer uma coisa que tenha rigor e profundidade, e ao mesmo tempo não fique muito específico, ou seja, que tenha também amplitude. Então, eu vou lidar com essas tensões, né? Uma tensão de, às vezes, a gente tem que simplificar as coisas, de certa forma. A gente acaba usando expressões do tipo, o pensamento oriental, tal, o chinês, né? Etc. Mas o tempo todo vou estar me policiando. Quer dizer, não existe o pensamento oriental, não existe a China, mesmo a China, que era a imensa, todos os textos que falam sobre a China, os textos, principalmente os textos de sinologia, mostram, né, a imensa diversidade de culturas, de práticas, né, dentro da China. Você tem só falando porque você tem a dinastia Han, desculpa, a etnia Han, né, que fala as línguas semíticas, tá, que são aparentadas, mas tão diferentes como, por exemplo, entre o francês e o italiano, o francês e o português, tá? Mas
que corresponde mais ou menos a quase tipo 90% da população chinesa, mas as outras populações, tá, que têm origens muito diferentes, assim, linguisticamente muito diferentes, são cerca de 120 milhões de pessoas. 120 milhões de pessoas, tá? Que vivem dentro que aprendem, né, mandarim, aprendem, né, na escola, assim, mas que tem todas as suas tradições. E aí dentro da própria população Han, você tem grandes diferenças. A gente vai discutir algumas dessas diferenças, né? Não vai ser possível, obviamente, que a gente vá descendo no detalhe do detalhe. Essa aula é um convite para o curso e imagino que o curso possa ser um convite para outros cursos. Por exemplo, o curso de taoísmo, que a gente vai explorar um pouco mais com a ajuda do professor Bonnie Charter, que mora na China, que é um especialista em taoísmo, que mora na China há vários anos, né? Fez sua tese de doutorado em chinês na China, e que vai nos ajudar de lá à distância. Tá? Voltando um pouquinho aqui para as perguntas, né? Edgar, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho aqui. A Silvia perguntou sobre se a gente vai abordar relações sino-brasileiras específicas, né, em termos políticos e econômicos. A ideia é seguir um pouco mais a linha que eu chamo de uma certa linha cultural, tá? Trazendo, sim, contrastes políticos e econômicos, tá? Principalmente políticos, que a gente vai, mas sem trabalhar demais especificamente a relação entre a China e o Brasil, e as relações diretas entre a China e o Brasil. Há uma exposição, uma discussão sobre o modelo político-econômico chinês, tá? vai nos, obviamente, levantar questões em relação aos contrastes que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos e em outros. Tá? E aí, dependendo do interesse dos alunos e tudo, a gente vai poder explorar essas questões. Eu sempre falo que os alunos, né, depois eles me mandam e-mails e a gente vai discutindo, e eu vou dando outras bibliografias para que a gente possa, se eles tiverem interesse, de explorar mais. Né? O Bernardo também fez uma pergunta, tá? Não parece contraditório uma sociedade cujo pensamento e religião visam de maneira geral liberdade espiritual, transcendência do sofrimento, sociedade tão rígida culturalmente, restringida por protagonismo feminino, por exemplo, não deveria a sociedade ter a cultura um pouco mais livre, exercendo eticamente os valores humanitários de sua filosofia e religiões? Bem, essa pergunta do Bernardo já ilustra um pouco o que o professor Danilo estava falando. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado em falar o seguinte: uma sociedade cujo pensamento e religião visam a liberdade espiritual e transcendência do sofrimento. É muito complexo falar isso sobre a pensamento e religião chinesa. Não existe uma religião chinesa e um pensamento chinês. A transcendência do sofrimento, que é uma questão, né, de superação do sofrimento e do apego, que tem uma carga que foi trazido fortemente pelo budismo, né? Quer dizer, a tradição chinesa autóctone, né? A tradição chinesa confucionista, taoísta, é profundamente terrena, não discute a questão de sofrimento, tá? Não discute a questão dessa. Esse é um vocabulário budista, tá? Que é trazido, que é incorporado de várias maneiras, entendeu? Tá? Que é nativizado, de certa forma, entendeu? Então, essa ausência da liberdade e de uma sociedade, a grande discussão, e essa discussão que vai surgir muito nesse diálogo entre um confucionista e um taoísta. O confucionista diz o seguinte, só para pelo amor de Deus, aqui eu estou falando aqui, aprocie com moderação, como dizia minha ex-orientadora, né, Helena Franco Martins.
O confucionista diria, olha, os papéis que você assume dentro da família e da sociedade chinesa estão tão incorporados a você que você assume eles de uma maneira natural. Naturalmente, você vai viver em concordância e harmonia, em cada um no seu lugar, tá? E, de certa forma, aí também as relações, as 3 relações confucionistas entre pai e filho, entre esposo e esposa, entendeu? E aí essa questão da posição da mulher na sociedade, e tudo, etc., como uma hierarquia, entendeu? Uma hierarquia em que a mulher está numa posição inferior ou submissa. Tá? A gente, de tal maneira isso é incorporado, de tal maneira existe uma coobrigação que isso vem vem quase naturalmente. Esse tipo de sentimento de falta de liberdade é um tipo de sentimento que não aparece, ou não deveria aparecer, assim, idealmente, entendeu? Da maneira como a gente vem procurando, como a gente pensa nas sociedades ocidentais. Toda uma questão de direitos humanos, né? de expressão, né? Direito à liberdade individual, ela é transformada e colocada em outro contexto na China em relação quando a gente discute o individual, quando a gente discute outras condições para os direitos humanos, como, por exemplo, condições mínimas de sobrevivência, de vida, de educação, né? De decência, né? Né? Que assuntos super polêmicos para a gente discutir bastante no quarto módulo, no terceiro módulo, desculpa, do curso, tá? Então, desculpa, o taoísta vai discutir isso aí, vai dizer que isso aí é meio uma balela, vai jogar tudo para o céu. E não, o Chuang-Tzu, por exemplo, né, que é o outro, principalmente o segundo e talvez mais interessante, para mim, assim, pensador taoísta, joga tudo para o céu, diz que esse negócio desses papéis, isso aí é ortodoxia de Confúcio, que é colocar todo mundo no lugarzinho dele. Então a gente vai ver essa discussão bastante aí, bastante ativa, tá? Eu acho que a gente Então, Eu até gostaria de pode... dizer também alguma coisa sobre a questão do Bernardo, que é uma questão muito pertinente, né? E que fala um pouco sobre esse descompasso entre o pensamento, as correntes de pensamento e o que ocorre de fato na sociedade. Agora, esse contraste se aplica também ao que ocorre nas nossas sociedades ocidentais. Eu daria um simples exemplo: a Revolução Francesa, que proclamou a liberdade, a igualdade, né, a fraternidade, manteve a escravidão no Haiti e enfrentou, não, a revolta de escravos no Haiti, mandando depois um exército. Né? Então, a tal questão, né? A mesma coisa se você olhar para a Constituição Americana, que fala da busca da felicidade e etc., e da igualdade, e, no entanto, mantinha escravidão. Então, nós temos também esse descompasso entre um pensamento, uma base iluminista do pensamento, por exemplo, da Revolução Francesa e mesmo da Revolução Americana, e o que, de fato, aconteceu do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, em que as condições concretas são bastante diferentes. Então, isso ocorre, né? Isso é um fator, digamos, histórico da relação entre o pensamento, o caráter talvez mais teórico do pensamento, mais abstrato do pensamento, e a concretização dessas ações, né, na sociedade, por mais que a gente possa dizer, bom, a Revolução Francesa se inspirou dos iluministas e etc. Mas existe esse problema, que eu acho que é real no contexto chinês, né? Como o Cristiano mostrou, mas é real também nos outros diferentes contextos políticos que a gente pode encontrar por aí, né? Que essas afirmações da liberdade nem sempre correspondem com o que de fato ocorre na sociedade. Danilo, acho que acho que o Roger Ames fala, a gente cai na falácia, em geral, quando a gente quer criticar um outro sistema, você
colocar o seu, a gente traz sempre que a idealização do nosso sistema, né? A idealização da liberdade, a idealização, etc. E aí a realidade ela fica um pouco aí não tão aparente. E aí você olha no outro sistema o quê? Você não olha as idealizações do outro sistema, né? Porque o Confúcio, né, os Analetos, tem afirmações e tem profundamente humanista, pode ser caracterizado como profundamente humanista, entendeu? Em que, na verdade, até na sua colocação do ser humano e a relação do ser humano e da natureza, né, é muito mais, assim, eu acho que mesclada e próxima do que essa distinção entre o cultural e o natural, que ela é extremamente forte no Ocidente, entendeu? Então, e o ser humano, ele a cultura, a ideia de civilização chinesa, a ideia da cultura, está muito ali no cerne das discussões chinesas por conta dessa entronização, digamos, do humano, né? Agora, na prática, você tem autores que vão trazer, e a gente vai discutir isso, trazer várias interpretações diferentes, alguns chamam de distorções, outros chamam de interpretações, e assim por diante. Na prática, a situação é outra, né? Claro. Diga. Acho que a gente está se aproximando das 10 horas, né? Uhum. Acho que seria um momento de, enfim, palavras finais, talvez. Eu não resisto só a fazer uma pontuação. Além dessa questão do olhar, né, que tende a encontrar os contrastes mais facilmente na civilização alheia, é muito fácil a gente perder de vista as injunções históricas que geram aquilo que, num determinado contexto, aparece como estridente, né? Hoje, o professor Marcelo Jasmin, do Departamento de História, estava me lembrando da invenção da guilhotina, né? E o Guillotin defendia que a guilhotina era uma invenção profundamente humanista, porque ela abreviava o sofrimento, né? Porque ela encurtava o martírio, né? Porque ela reduzia, ele tirava do carrasco a tarefa, quer dizer, ela transferia para um instrumento, né? Mas quando a gente olha hoje, a gente enxerga na guilhotina uma coisa de altíssima perversidade, né? É fácil descontextualizar as coisas. Bom exemplo, ótimo exemplo. Então, eu acho que primeiro queria agradecer, né, o pessoal que participou. Eu espero que tenha assim instigado em vocês aí um interesse. Eu só acho que eu queria terminar. Eu acho que, para mim, a minha maneira de abordar a filosofia, e aí por isso que eu acho que eu olho muito a China, e não só eu olho, mas outras pessoas olham também dessa maneira, mas essa ideia de que que era uma ideia até trazida pelos idealistas alemães, é que a filosofia fosse a ciência mais científica de todas, né? Uma inspiração para todas as ciências, né? Em alguns aspectos, né, a filosofia foi se separando um pouco, talvez. Aí acho que estou fazendo as minhas interpretações, mas e tornando-se em si uma disciplina acadêmica em si só, uma disciplina que procura o conhecimento, né, ao invés talvez desse ideal de emulação, né, de inspiração, né, que talvez a gente pudesse ver lá no Sócrates, por exemplo, como o próprio Danilo falou, né, da filosofia como uma prática, né. E eu acho que os chineses têm essa muito a relação desses conhecimentos, desses ensinos, está muito próximo a uma prática, a um fazer, um como,
mais do que o quê, né? A nossa ânsia de saber o que do Ocidente e os chineses é como agir aqui, entendeu? E eu acho que pode ser muito interessante para nós, até para nos mostrar um pouquinho como agir, né? E dentro dos nossos contextos, da nossa história, do nosso dia a dia. Então, eu queria abrir um pouco assim os horizontes. Eu espero que quem participe do curso, que goste, possa abrir um pouco os horizontes nesse sentido, né? Acho que eu posso ficar por aqui. Isso. Muito obrigado, então, a todas, professor Danilo, em especial. Obrigado, Danilo. Boa sorte Obrigado, no curso, Edgar. Cristiano. Obrigado a todos aí que estão aí. Obrigado. Um abraço Boa aí. noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.